capítulo 1. Ligou? Efésios capítulo 1, versículo de número 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo, de fazer reunir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que não volta vazia, mas que antes ela vai cumprir aquilo que está no seu coração. Por isso fala, nos dá sabedoria, nos dá revelação, também ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos entender o seu encargo nessa noite e transmitir para os irmãos, que nós oramos em nome do teu Filho. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, como a gente sabe, ela é uma carta muito preciosa, né? E a noção que a gente tem no coração de Paulo é que Paulo ele está querendo falar algo do coração do Senhor para a igreja. Então Paulo ele está abrindo o seu próprio coração para nos mostrar uma das coisas que às vezes nós não temos o entendimento de como a igreja é central no plano de Deus, de como Deus deseja a igreja, Ele quer a igreja. E por outro lado, por que tantos impedimentos quanto à comunhão da igreja, a reunião da igreja, a vida da igreja, se a igreja é central no plano de Deus? Se Deus deseja a igreja, se o propósito de Deus é para a igreja, aí nós percebemos que, olhando para a carta de Paulo aos Efésios, ele começa dizendo que nada começa no tempo, nada tem relação primeiramente com o tempo. Então, se a gente olha para o tempo, nós ficamos confusos quanto à igreja. A gente diz, será que a igreja deveria assim? A igreja deveria caminhar desse jeito? A igreja deveria ter esse modelo? A igreja deveria ter esse padrão? Quando a gente olha que a igreja não é algo do homem, não é uma criação humana, porque Deus escolheu um povo para a glória do seu nome. Não é o homem que escolheu esse povo, não é o homem que decidiu que esse povo deveria ser, qual é o modelo que deveria ter. A igreja, ela é especialmente algo do coração de Deus para a sua própria glória e para o engrandecimento do seu nome. Então Paulo diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo mostra que a igreja ela é algo com um padrão eterno, com um modelo eterno, com a cara da eternidade. Ela é totalmente algo que Deus viu, que Deus pensou, que Deus quis. Então, aquilo que Deus quer está nesse versículo de número 5. Paulo diz assim, de Efésios 1, diz assim: Ele nos amou e nos predestinou para Ele. A palavra para predestinar no grego significa plural, significa que Deus decidiu antes da fundação do mundo que Ele queria para essa igreja. Como essa igreja deveria ser, como essa igreja deveria agir, como essa igreja deveria caminhar, como essa igreja deveria se expressar. Porque se Deus não predestinasse, não decidisse o que a igreja deveria ser, nós erraríamos. Nós nos confundiríamos, nós estaríamos confusos. Então, quando Paulo escreve não só aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, mas aos Romanos 3, 8, 30, ele diz assim:
aos que predestinou, ele decidiu o que esse povo deveria ser. Paulo diz assim, ele chamou esse povo, ele justificou esse povo, ele glorificou esse povo. O plano de Deus é todo eterno. Que lindo, né? Ele decidiu que a igreja deveria ser. Ele diz assim, ele chamou essa igreja, ele dá a justiça do filho dele a essa igreja, ele glorificou essa igreja no passado, irmãos. Então, quando você olha para a igreja, tenha o prisma da eternidade. Se você vê a igreja como ela é, na ótica de Deus, na visão de Deus, todos os nossos problemas estão terminados. Porque a igreja, ela é um item celestial. A igreja é algo do céu. A igreja está dentro do propósito de Deus. As nossas mesquinharias, as nossas loucuras terrenas, que a gente quer chamar de igreja, de ministério para a igreja, propósito terreno para a igreja, são coisas nossas, irmãos. A igreja, Deus predestinou o que ela deveria ser. Deus preordenou. Deus decidiu antes da fundação do mundo o que essa igreja deveria ser. E Ele vai pagar por essa igreja. Ele vai comprar essa igreja. Ele vai buscar essa igreja. Ele vai atrair essa igreja. Efésios 1,7, Paulo diz assim, assim nele, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Nem a compra da igreja é nossa, nem a pertença da igreja é nossa. A igreja não é nossa. A igreja não pertence a nenhum ministério, a nenhum grupo, a nenhum líder que se oficialize na terra. De quem é a igreja? A igreja, ela foi redimida por Jesus Cristo. A palavra redimir, elas têm um significado de compra no mercado de escravo. Você tem noção de que é a igreja? A igreja, ela é um grupo de pessoas que Jesus resolveu comprar esse grupo para ele. Colossenses 1,13. Qual era a nossa condição? Era nas trevas. Paulo chega a dizer aos Colossenses que nós estávamos no império das trevas, mas ele nos transportou. Nenhum ministério, nenhum líder, nenhuma organização terrena poderia transportar pecadores nas trevas, irmãos. Ninguém. Mas Paulo diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como que ele fez isso? Te perdoando e me perdoando. A palavra perdoar significa levar embora os nossos pecados. Hoje, qualquer acusação que fulano faz isso, que ciclano é assim, que beltrano é assim, tira a visão celestial de Cristo, da igreja, tira da obra de escolha celestial, da predestinação celestial, da redenção celestial. Porque se você acusa qualquer irmão de transgressão, você não conhece a obra de Cristo na cruz. Uma das frases mais lindas que eu ouvi é que nós somos pecadores redimidos. Irmão, você sabe o peso disso? É que os nossos pecados não foram colocados sobre nenhum homem na terra. Nossos pecados, à luz de João 29, João, o Batista, quando viu seu primo vindo, ele disse assim, quando vinha para ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira e que leva o seu pecado e o meu pecado. Para ser igreja não é, vou repetir o que eu sempre falo, não é estar decepcionado com ninguém nem com nada. A redenção quer dizer que os seus e os meus pecados passados, os seus e os meus pecados presentes, os seus e os meus pecados futuros foram levados embora, irmãos. Como a gente precisa, irmãos. Irmãos acusando o outro, que fulano é isso, que Beltrano é aquilo. O que nós vamos fazer com esse irmão? Vamos jogá-lo fora? Vamos abandoná-los? Vamos deixá-los para trás? Não, irmão, porque a compra não é humana.
A igreja não é uma entidade simplesmente humana, terrena, que se organizou em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Não, irmãos. A igreja é eleita. A igreja é predestinada. A igreja é redimida. A igreja é perdoada. Se nós não vermos o sentido primário da palavra igreja, nem precisa reunir na igreja. Nem precisa congregar com os irmãos, nem precisa ter comunhão com irmãos, porque Paulo, ao longo dessa carta aos Efésios, ele vai mostrar 5 características que nós precisamos entender como igreja, e nós perdemos essa visão. Nós esquecemos da visão da igreja, não a igreja local, a igreja que reúne nas casas, não, irmão. Reunir nas casas é fácil, estar numa reunião da igreja local também é fácil. Mas o convite de Paulo é a compreensão da igreja que extrapola estado, território, região, ministério. Paulo diz assim em Efésios 1, 22 e 23, quando ele esclarece para os Efésios: vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem onde vocês estão? Vocês sabem a posição que vocês têm depois de escolhidos, predestinados, redimidos, perdoados os seus pecados? Paulo diz assim: ele, Deus o Pai, pegou o Filho. Quando ele morre, ressuscita, ascende os céus, Paulo diz: ele pôs todas as coisas debaixo dos pés do Filho. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Preste atenção nisso. O Filho pisa o mundo, o diabo, os demônios, o ego, a divisão, a facção. E o Filho inclui a igreja no seu propósito. Então, irmãos, vamos ser claros. A igreja, olha como Paulo vai dizer. O que é a igreja? É o seu corpo. Resumir a igreja como um grupo em Miguel Pereira, e que esse grupo, só eles são a igreja, nós deturpamos a palavra plenitude. Aí Paulo diz assim: a plenitude. Sabe o que é a igreja? Quer entender que a igreja ela não é local, ela não é a igreja de Miguel Pereira. A igreja é o pleroma. Quando você vê um grupo reunido ali, que esse grupo esse grupo não é, irmão, você está erradíssimo. Por isso nem devemos chamar irmãos da denominação, irmãos do grupo cristão. Não, irmão. Aqui Paulo diz igreja no corpo, reunida na localidade, ou como a igreja universal, a compreensão de todos os crentes em todos os lugares. Paulo diz, é o pleroma, aleluia. Plenitude daquele... O que a igreja é? É aquele que foi enchido de Cristo, plenificado com Cristo, da pessoa de Cristo. Essa visão nos empurra para o versículo 15 do capítulo 2, que a gente poderia dizer é um outro aspecto que a gente precisa ver da igreja. Paulo diz assim: aboliu. Pôs fim, no grego é trazer ou dar um ponto final a quê? A lei de mandamentos e ordem. Irmãos, tudo que tem mandamentos humanos, ordenanças humanas, que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, não compreende o que Paulo vai chamar, lá na parte do meio do versículo, um novo homem. Que ele aboliu. Ele diz assim, porque ele abole, aqui ele está falando de judeus e gentios, porque os judeus se orgulhavam dele ser o povo de Deus. Então, quando a porta do evangelho, da graça, expande além das fronteiras, né, ali de Samaria, da Judéia, e extrapola para atingir outras pessoas, os judeus ficaram chocados. Que eles tinham algo na sua visão da igreja, do povo de Deus, que eles eram, e ninguém mais que não estivesse ali ligado àquele grupo não fazia parte daquilo. Aí Paulo diz assim, ele pegou os dois,
judeus e gentios, e fez o que? Criou em si mesmo, nele, um só novo homem, irmãos. Não olha para a igreja como um grupo específico, um grupo na cidade. Nem chama a igreja na cidade, porque não existe isso na Bíblia. A igreja é corpo, a igreja é o novo homem. Nesse novo homem cabe, aqui o contexto é judeu e gentios. Traz para hoje qualquer irmão reunido em qualquer lugar, que nós conhecemos ou que não conhecemos, nós devemos considerá-los como parte da igreja. Por quê? Vem para o versículo 19, porque se está no corpo, é algo novo para Deus, porque o que é novo para Deus é esse homem. Paulo nos chama a entender que se ele faz parte do corpo, olha o que ele vai dizer no versículo 19, assim já, ele não é estrangeiro, ele não é um peregrino, mas, irmãos, aqui está que você não pode excluir ninguém da comunhão da igreja. Esse irmão não se associa com a gente, não reúne com a gente. Mas olha só o que Paulo diz. Mas eles são concidadãos, eles participam de Jesus Cristo, dos santos. Quem nós somos, irmãos? Família de Deus. O que é a igreja? Igreja é família. Família é família, irmãos. Não tem a família padrão, a família modelo. Na família temos problemas, temos dificuldades. Mas entenda que todos os irmãos salvos entraram na família. Reúnem ali, são da família. Reúnem aqui, são da família. Estão ali, são da família. Irmãos, não existe ninguém. Nós excluímos, né? Não, essa pessoa não tem... Eu sou Falcão, né? Então, quem é Souza não está na minha família. Quem é Santos não está na minha família. A família terrena exclui e cria, né, uma barreira para qualquer associação com outra pessoa. Não sejamos assim. Que o nosso coração receba qualquer irmão que pregue o evangelho da graça. Que mostre que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está entronizado em glória. Ele está na nossa família porque ele faz parte da sua família. E olha o versículo 22 do capítulo 2, Paulo diz assim, quem é ele? Por que eu recebo qualquer irmão que não participa, entre aspas, do meu ministério? Olha o 22, irmão, ele diz assim, no qual também juntamente está sendo edificados para templo de Deus, morada de Deus. A casa de Deus não tem aspecto terreno. Atos 17, quando Paulo passava ali, ele chegou em Atenas e viu que eles eram extremamente religiosos, sabiam o lugar de adorar. Então as pessoas sabem que o lugar de adorar é um lugar aconchegante, nós damos ordem às reuniões, ao padrão humano. Só que Paulo percebeu que eles tinham um altar ao Deus desconhecido, eles não conheciam Deus, mas estavam reunidos. Pode reunir sem Deus? Pode. Paulo diz assim, eu observei que vocês são extremamente religiosos. Sabia? Reunir sem Deus é uma religião. Mas está reunido, mas sem Deus, sem conhecimento de Deus. Mas a estrutura tem um local de reunião, tem ar-condicionado, tem um café, tem o negocinho do dízimo e da oferta. Paulo falou, eu preciso mostrar para vocês que o Deus que criou os céus e a terra, ele não habita... irmãos... Não sei se vocês sabem disso. Paulo diz assim, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A adoração não é aqui em Marco da Costa e nem na Cláudia, em nenhum outro lugar de Miguel Pereira. O lugar de adoração aqui, Paulo diz, a morada é você.
o lugar de encontro. Deus pode te encontrar no seu trabalho, na padaria, no shopping, tomando banho, bebendo água, fazendo comida. E extrapolou as paredes. A igreja não cabe nas 4 paredes. A igreja não cabe nesse quadradinho, porque a igreja é a morada. Deus mora nela. Deus compreende o que ela é. Mas a nossa visão diminuiu o testemunho da igreja a 4 paredes ou a uma casa com uma parede assim e um púlpito. Não, irmãos. Paulo diz, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, aonde Deus está aqui? Nós somos o templo de Deus. 2 Coríntios 6,17, Paulo diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde Deus está, irmãos? Está dentro de nós. Hebreus 3,6, escritor aos Hebreus, diz que o ministério de Moisés era sobreexcelente. Ele era servo na casa. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, mas vós sois a casa de Deus. Engraçado, né? A associação que o escritor aos Hebreus faz é que o ministério de Moisés era grandioso. Era o Monte Sinai, era trovoada, era raio. Quando ele olha para a igreja do Novo Testamento, eleita, predestinada, redimida, perdoada, corpo, novo homem, família de Deus, o escritor aos Hebreus diz, mudou, porque Moisés não viu a casa. Moisés não viu isso aqui. Moisés só viu um aspecto dispensacional do templo, do tabernáculo, mas não viu a realidade de tudo. Então hoje nós estamos diante daquilo que Efésios 5:27 apresenta para você e para mim. Que o propósito é esse. Qual é o propósito? Que a gente não vê só confusão, só problema, só erro. No sábado eu vou compartilhar sobre a igreja na terra. Hoje eu estou falando da igreja no céu. E como Deus olha a igreja. Aqui Paulo está chamando os Efésios para contemplar as coisas para cima, olhando para cima. Porque para prosseguir hoje, ou nós viemos falando, a realidade é tão ofuscada do testemunho que a gente confunde a igreja com qualquer reunião. Mas Deus entenda. Vão ficar chocados agora. Deus não conta com a igreja, irmãos. Entenda isso. Éfeso perdeu o primeiro amor. Deus passou por Esmirna, não falou nada. Chegou em Pérgamo. Pérgamo casou com o mundo de Pérgamo. Ali João mostra qual é o testemunho após Pérgamo. É Tiatira. É uma grande torre sacrificial. Vem Sardes. Tem nome de restauração. Mas está mais morta do que viva. Deus pula, Laodiceia. Jesus está batendo na porta. Termina com... A igreja começa perdendo o primeiro amor e termina com Jesus do lado de fora. Mas qual é o chamado da igreja? Da igreja nesse tempo, irmãos? A igreja nesse tempo, ela não pertence a homens e nenhum ministério porque ela está extremamente corrompida. Entenda o que eu estou falando. Qual é o chamado para as 7 igrejas, além de Esmirna e Filadélfia? Não tem repreensão, não tem correção, não tem nada para 2 igrejas, mas para as 5 igrejas da Ásia, nós temos um chamado para o remanescente. Amém. Qual é o nosso chamado, irmão? É ser o remanescente. Talvez de 5 pessoas, de 2 pessoas, de 10 pessoas, de 3 pessoas, irmãos. As coisas mudaram, mas o foco a qual Paulo fala para a igreja de Éfeso não mudou. Efésios 5:27, para o desejo de Deus ainda é esse, apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Não tem mácula nela, ela não é velha, nem coisa semelhante, ela é santa e não tem defeito. E como que é isso? É olhando para as 7 igrejas do Apocalipse. Como? É um chamado. Para Éfeso, qual é o chamado para Éfeso? Ao que se arrepender. Para Pérgamo, ao que se arrepender.
Para Tiatira, ao que se arrepender. Para Sardes, ao que se arrepender. Para Laodiceia, para quem se arrepender, irmãos, o nosso chamado é se arrepender disso tudo aqui que a gente falou. Não temos mais tempo para perder, porque Paulo convida os Efésios 1, 17, 18 a contemplar algo que nós esquecemos na igreja. Olha como Paulo diz, ele diz assim: para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito. 3 coisas Paulo vai falar nesse versículo 17, 18. Sabedoria, espírito, primeiro, de sabedoria. Segundo, de revelação. Terceiro, de ser iluminado nos olhos do coração. Sabe por que irmãos não conseguem reunir com os outros irmãos? Ou rejeitam o ministério dos outros? É porque perderam a visão de sabedoria. Segundo, perderam a revelação. Terceiro, perderam a iluminação. Você pode reunir sem sabedoria, você pode reunir sem revelação e você pode reunir sem ter os olhos do coração iluminado. Só a partir da mente é só ser inteligente, comprar 5 comentários bíblicos, gravar os 5 comentários bíblicos e depois repetir como um papagaio na reunião. Mas Paulo convida os Efésios a entender que seu corpo, seu novo homem, ser a família de Deus, ser a igreja gloriosa requer sabedoria da parte de Deus. E que sabedoria é essa? Olha Efésios 1:8, Paulo diz assim: Deus derramou sobre nós, a igreja, toda a sua sabedoria. Vou convidar os irmãos aqui a entender que vivem em sabedoria. Eu acho que nunca houve um tempo da história da igreja que nós precisamos de sabedoria. Do grego, Sofia. Já viu a palavra? Uma criança, um jovem, um adulto chamado Sofia. A palavra Sofia significa sabedoria. Só que sabedoria não é aprendida lendo livro. Sabedoria não se aprende num seminário teológico ou num curso de aperfeiçoamento cristão. Não, irmãos. O que é sabedoria? Olha o Tiago 1,5, ele diz assim: se porém você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e ele não impropera, ele vai te dar. Porque a sabedoria nasce do alto, irmão. Por isso você fala assim: esse irmão está 30 anos reunido, ele é filho de fulano, mas ele só causa confusão na igreja, porque ele não tem sabedoria. Já viu pessoas assim? Ele está reunindo ali e você fica confuso, dispersa os irmãos. É porque a gente precisa de sabedoria. Quer entender isso? Se lembra de Salomão? Quando as mães brigaram e falaram assim: não, esse filho é meu. Não, esse filho é meu. Aí Salomão falou: mãe, traz a criança. Sacou a espada e ia partir a criança no meio. Então, vocês não querem dizer quem é a mãe? Sabedoria. Olha que espírito de sabedoria. Quando ele ia meter a espada para partir a criança no meio, a mãe verdadeira falou: não, é meu filho. Irmãos, usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não fica usando a sua sabedoria, que Tiago diz que tem uma sabedoria que é terrena, demoníaca e maligna. Você sabia que tem? Conhecer Bíblia, dar estudo bíblico, não quer dizer que você é sábio. Não quer dizer que você é sábio. Você sabia que Jô Soares era formado em teologia e desmascarou Henrique Cristo? Henrique Cristo chegou no programa dele e falou assim: eu vim dos céus. Mas Jô Soares faleceu. Ele falou assim: olha, ele era homossexual assumido e morava com homem. Olha, mas a mente dele era cheia de teologia. Aí ele provou para Henrique Cristo que ele estava errado, porque Henrique Cristo falou que veio do céu e Jô Soares abriu a Bíblia. Falou: não, diz que o Filho do Homem veio sobre as nuvens do céu. Por que você está dizendo que o Filho do Homem veio de avião? Você está mentindo. Entendeu, irmãos? Então, sabedoria não nasce em livros que você leu ou conferências que você participou. Mas Deus está... Porque aqui em Efésios 1:8 ele diz que Deus derramou. Amém, irmão? Deus te deu sabedoria para lidar com qualquer situação na igreja. Você já sabe, irmãos.
Entendeu? Sejamos sábios a lidar com os irmãos, a reunir com os irmãos, a seguir a direção que o Espírito... Porque aí vem um segundo ato, que é revelação. Lidar com sabedoria é lidar com revelação. A palavra grega é tirar o véu. Aqueles véus que impedem você de ver, vou falar bem claramente, o Senhor pode tirar da gente. Você lembra de Pedro, quando todo mundo dizia que Jesus era algum dos profetas? Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a revelação aí. Então, revelação, vou ser bem claro para os irmãos. Você acha que a revelação do testemunho da pessoa de Cristo é para todo mundo? Não. Porque o Senhor falou a Pedro, ninguém está vendo isso. Não foi carne e sangue que te revelou. Ó, espírito de revelação. Da onde vem a revelação? Jesus diz, é o meu Pai que está nos céus. Irmãos, o Pai do céu ainda revela o desejo dele para a igreja, o plano dele para a igreja, como a igreja deve ser dirigida, como a igreja deve ser coordenada, como deve ser o modelo da igreja. Não são os nossos padrões. Não é, irmão. Ainda temos a revelação do Pai. Pedro, o que você está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo o Senhor é o Cristo. Jesus falou, essa revelação inclui a igreja. Também eu tenho uma revelação para falar para você, Pedro. Sobre essa sua revelação, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, quer edificar o testemunho do Senhor? Tem que ter revelação. Tem que ter véu tirado. Tem que ver o que é o presbitério na igreja. Tem que ver o que é a comunhão da igreja. Tem que ver o que é a reunião nos lares. Tem que ver o que é o diaconado na igreja. Tem que ver o que é o socorro, o ministério de assistência social. Senão você confunde. Minha avó dizia, o erro, meu avô dizia, é colocar a carroça na frente dos bois. Porque para entender isso não é algo que a gente aprende, porque a gente precisa da iluminação. Versículo 18, Paulo diz assim, olha, você já observou esse versículo 18? Paulo diz assim, tendo os olhos. Que muitos irmãos não vê o que você está vendo. Não vê o que você viu. Não consegue. Por que eles estão fazendo isso? É porque a iluminação não é com a mente, não é a razão. Não é a razão que vê. É aqui, ó. Aqui. Tá vendo, irmãos? É aqui que vê. O que nós esquecemos na vida da igreja foi que o coração é que é o centro da comunhão. É onde Deus ilumina. É onde Deus mostra. É assim que eu quero que seja. Por isso Paulo fala, olhos do coração iluminados. Sabe o que é o coração? Não é o seu coração que está batendo aqui. Essa palavra significa coração espiritual. Ekárdia no grego. Coração, o único que falou na história da igreja, o homem espiritual, foi o Atmani. Coração, ele mostra que o coração é consciência, comunhão, intuição e uma parte da alma que é a mente da alma. O coração é o envolvimento do espírito humano com uma parte da alma humana. Por isso que o coração é tudo para dentro, não é nada para fora. Não é o coração que pulsa agora, batendo, né, bombeando sangue para o corpo, não é. Coração é espiritual, irmão. Por isso que Jesus falou assim, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, toda a sua alma e de todo o seu ekárdia. Toda a sua consciência, toda a sua intuição, toda a sua comunhão e toda a mente da sua alma. Só que hoje o que a gente vê? A gente vê uma vida da igreja sem iluminação, aí questiona tudo, faz tudo separado da comunhão, faz tudo separado sozinho, porque o coração não está
movendo esse encargo, não está levando adiante esse encargo. Então, Provérbio diz: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É dele, irmãos. Você quer saber a direção de Deus para a igreja? Inclina o seu coração. Coloca o seu coração. Derrama o seu coração. Como, irmãos? Só tem uma coisa para a gente entender isso. Olha só, Efésios 3,17, Paulo diz: habite. Olha isso aqui, irmãos. O coração não pode ser morada de dúvida, discussão, opinião, divisão, facção, pensamentos tumultuados. Guarda o seu coração, irmão. No meio de essa avalanche de tribulação, de coisas, olha o que Paulo diz: habite Cristo, aleluia, no vosso... O lugar de Cristo tem que ser no coração. Ele tem que morar, ele tem que ocupar os espaços. Não deixe nenhuma informação de fora penetrar nele, nenhuma contenda de fora penetrar ele, porque o lugar de adoração não é a mente, é o coração. É por isso que muitos irmãos não conseguem amar o Senhor, desejar o Senhor, querer o Senhor, glorificar o Senhor e entender que a sabedoria, a revelação depende da iluminação que vem do coração. Vem do coração. Não tem outro caminho para a igreja. Quer ser a igreja gloriosa, a gente precisa do alargamento do coração. Amém. Tem que ser um testemunho de irmãos em Miguel Pereira, que o coração seja dilacerado. Coração transbordante, um coração submisso, um coração subjugado pela autoridade de Cristo, pela palavra de Deus, pela vida de oração, pelo testemunho público de uma vida que não é uma vida religiosa, mas é uma vida de um coração submisso como o de Davi. Davi não era o melhor padrão para Israel. Davi nem podia guiar o povo. Davi não tinha testemunho dos de fora. A família dele não era o testemunho para a nação de Israel. O testemunho pessoal dele era de adultério público, de homicídio público. Mas a vida dele era uma vida diante de Deus. Você sabia disso? Que quando ele vai ser ungido por Samuel, que passa, omitiram Davi. Ele não é padrão. Ele não serve. Ele nunca vai poder ser rei. A gente sabe quem ele é, pequenininho, ruivo. Samuel falou: Jessé, tem mais alguém na sua casa? Falou: tem um menino. Onde ele está? Ele está no campo, junto com o rebanho. Samuel falou: tem um menino no campo? O nome dele é Davi. Traz Davi. Salmo 89. Salmista Davi diz: quando ele me encontrou, ele disse assim: eu estava por trás das ovelhas malhadas. Havia uma disputa intensa dos irmãos, dos 7 da casa. É sempre assim, né? Os 7 gostam de disputar quem vai ser líder, quem vai ter a proeminência, quem vai sentar na mesa da comunhão, quem vai liderar os filhos de Israel. Davi estava... O que você estava fazendo no campo, Davi? Eu estava brigando com a ursa, com o leão, protegendo o rebanho, irmãos. Se o seu coração está disposto, seu ministério não começa quando os homens te reconhecem. Quando os homens apontam que você vai cuidar da igreja. Olha a história da igreja. Quem levantou Spurgeon? Ninguém. Não frequentou seminário, não foi consagrado. Quem levantou D.L. Moody? Ninguém. Foi um negrão que começou a pregar em Chicago. E virou o maior evangelista da história da igreja. Quem levantou Martin Lloyd Jones? Ninguém. Estava lá no interior de Cardiff, no país de Gales, pregando no meio dos laranjais, de casa em casa. Quando chegou em Londres, estava pronto para o ministério. E Davi foi ungido. E qual é a palavra de
Samuel para Jessé e os irmãos. Deus não vê como vê. Entendeu, irmãos? Igreja está dentro dessa palavra. Deus não vê a igreja como os homens veem. Davi é uma figura da igreja. No hebraico, a palavra Davi significa o amado de Deus. O padrão de Deus é o amado. O amado é o filho. Mas Deus fala assim, eu encontrei Davi. O que está em jogo? Não é o testemunho público, a família de Davi, o ministério que ele deveria ser. Era isso aqui. Um homem... Vai, irmãos! Vão aquecer. Segundo meu Hã? Ele tinha os olhos do coração iluminados. Os irmãos estavam em casa disputando e Davi, meu lugar é no aprisco. É cuidando das ovelhas de casa. Vocês querem brigar pela liderança? Se matem. Meu ministério tem sido esse. Vocês querem ficar aí? Se matem. Vocês querem guerrear? Guerreia. Porque nem para a guerra ele prestava. Não usava armadura. Quem usava armadura era Saul, irmãos. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Saul viu Davi para a guerra, ele falou, tem que botar armadura. Ele falou, tá bom, bota, mas não tem um ambiente para usar isso aí. Todo... É igual a mim, irmãos. Eu não cabo em ministério de nenhum irmão. Nenhuma editora vai publicar meu livro quando estiver vivo. Essas coisas não dá para mim. Para os Davis não existem armadura, irmão. Não tem lugar para te colocar em nenhum lugar. Porque Davi falou, olha, a única coisa que eu tenho para ir contra Golias... O que você tem, garoto? Ele falou, tem um estilinguezinho que dá para colocar pedra. Os irmãos falaram, mas ele é um gigante. Mas a quem o Senhor iluminou o coração, irmão, você vai para a batalha com aquilo que o Senhor te deu. Entendeu? É com um pouquinho que você viu. É a sua funda com 5 pedrinhas. Vai servir com a sua fundazinha pequenininha, mas gira. Tem que girar. Gira, o coração está em movimento. No hebraico, girar a funda é colocar o coração em movimento, que Mude diz no comentário dele. De 1 e 2 Samuel. É girar. Você gira, irmão. Gira a funda. Gira a funda, Robson. Gira a funda, Madá. Madá tá girando a funda. Todo dia Madá dá uma girada comigo na funda. Aleluia, irmão. Foi uma mulher para girar a funda. E Joana gira a funda. Hoje cheguei para uma giração de funda. Teve até briga da funda. Mas lança a pedra. Tem que lançar. O lugar dele não é o trono. Ele nunca viu que o lugar dele era o trono. Ele nunca coube no trono. Ele nunca desejou o trono. Porque os olhos do coração de Davi eram iluminados. Ele via algo maior. Todo errado. Venceu a batalha, reuniu o exército e falou, vamos contar. Nós vencemos por causa da força do povo. O profeta Natan virou para ele e falou assim, rei, o que você fizeste? Tropeçou de novo. Não tinha jeito para aquele cara. Mas era o coração dele que dizia que tipo de ministério ele tinha. Ele falou, você fez o censo, Davi. Para que você quer se gloriar de quantos irmãos? O irmão falou para mim, cadê seus e-mails da obra? Você está louco? Eu vou fazer censo do povo, que Deus é dele. Foram comprados por ele, vou fazer relatório para a igreja do que não é meu. Quando Davi fez o relatório e enviou, Natan falou, Deus te rejeitou. Deus não quer isso. Aí Davi caiu em pranto e falou, o que eu vou dar ao Senhor? Ele falou, você vai ter que comprar alguma coisa. Aí Davi falou, o que eu compro? Ele falou, tem a eira de Araúna e a Araúna vai te dar a eira. Um homem segundo o coração de Deus, estava disposto a pagar por tudo. Quer servir, Miguel? Paga por tudo. Sofra, sofra e sofra. Ele comprou a eira de Araúna. Você sabe o que é a eira de Araúna? Depois, quando você pegar a história da redenção, a eira de Araúna é o lugar onde Abraão ofereceu Isaac. Sabia disso?
é o Monte Moriá. Tudo tem um propósito, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus só vê o desejo de Deus. Falha, falha. Fracassa, fracassa. Erra, erra. Mas ele falou, não vou dar nada para Deus que não tenha preço. Servir na igreja custa tudo. Vou indicar um livro do Steven Lawrence. Saiu pela editora do Paulo Júnior. Compre, estou lendo e não consigo sair do primeiro capítulo. O tema do livro é vai te custar tudo. Custou tudo para Davi. Que é o lugar onde a ira é o Monte Moriá, e para o seu entendimento, sabe onde Jesus foi crucificado? Você sabe? O Gólgota era onde, irmãos? É o Monte Moriá, a ira de Araúna é o lugar onde Cristo se ofereceu por nós, para nos redimir dos nossos pecados. Porque alguém colocou o coração, o desejo de Deus, no plano de Deus. Não era o melhor? Não. Era da maior casa? Era. Mas não era o padrão que os homens esperavam. Então, não fique atrás de padrão para o presbitério, para o diaconato, para a diaconisa, para a reunião nos lares. Comece. O que Davi fez? Rejeitar o seu ministério? O que Davi fez sendo perseguido? E o povo falou, nós não queremos mais você como rei. Davi foi, chamou os bêbados, matricidas, homicida, chamou os que seguiam com ele e falou, tem uma caverna? Ele falou, tem uma caverna velha, escura, caverna de Adulão, irmão. Levou todo mundo para a caverna e começou a reunir naquela caverna. E nunca se justificou para ninguém, nunca quis manter a sua posição. Então que a gente entenda que conhecer a vontade de Deus é conhecer o seu plano, porque Deus precisa iluminar os olhos do nosso coração. Então que o Senhor nos dê graça para a gente compreender que o nosso ministério é do pequeno Davi mesmo. Não é dos grandes. Não busque o ministério de Saul. O ministério de Saul é uma escolha do povo. Foi o povo quem escolheu Saul, é o desejo do povo. É o povo que quis Saul, é o povo que desejou. Era um homem alto, de plena virtude, e era um covarde. Ficava escondido, ele nem cuidava de ovelha, nem lutava com o leão, não. Ele ficava escondido atrás de mula. Só que era alto, era atraente. Mas não era o desejo de Deus para o povo. O desejo de Deus era o pequeno Davi. Não foi o melhor na sua casa, não foi o melhor no seu testemunho público, não foi aquele que nem o templo ele pôde edificar. Você viu o fracasso de Davi. Tinha a mão manchada de sangue por causa das guerras, mas o Senhor escolheu Davi. Porque Davi tinha 3 coisas. Estou ganhando luz agora. Ele era sábio, ele tinha a revelação da pessoa de Deus e ele tinha um coração disposto para Deus iluminar. Se abra para a luz do Senhor. Se abra para que você entenda que a igreja é uma questão de você entender, né, que o seu coração está em jogo. Não deixa ninguém entrar no seu coração. Nenhuma palavra entrar no seu coração. Nenhuma incerteza entrar no seu coração. Fixa o seu coração no propósito, na vontade de Deus e siga. Mesmo que todo mundo não está vendo, mesmo que ninguém está compreendendo, irmão, siga. A direção para estar com os irmãos, está lá um grupo de irmãos lá que ficaram desesperados. Aí eu fui orar, eu tenho um banheiro de oração, e eu chorando ali. O Senhor falou assim para mim, eu que movo você, eu que te levo, eu que te guio. Então que o Senhor nos ilumine, amém, irmãos? Paulo diz, tendo os olhos do coração iluminado, para quê? Porque a gente entenda o que? A largura, o comprimento, a grandeza, a estrutura e a profundidade de Cristo. Foi isso que Davi viu. Davi viu quem? Ele viu Jesus, irmão.
Ele viu a medida de Cristo, ele viu a grandeza de Cristo. Se não tem um grupo de homens na dianteira vendo a beleza de Cristo e a glória de Cristo, nós vamos fracassar, irmãos. No sábado nós vamos olhar para essa igreja na terra, à luz do livro de Atos. E vamos perceber como Deus moveu a igreja na terra. Hoje nós estamos olhando a igreja no aspecto celestial. Sábado nós vamos olhar para a igreja aqui, ó. É aqui, ó. Nós vamos ver ela aqui. Você vai se espantar que muita coisa que entrou nela não é mais o desejo de Deus. Amém? Então que o Senhor nos guie, nos mova, nos leve a entender o seu plano. Te louvamos. Pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, tudo aquilo que o seu coração, Senhor, tem trazido ao nosso coração. Nos ensina a guardar o nosso coração. Amém. Nós não queremos abrir o nosso coração para as fofocas, as mentiras, os ataques. Nós queremos entregar o nosso coração nas suas mãos nessa noite. Deixá-lo bem aconchegado ao seu. Queremos ser como João, Senhor, que deitava no seu colo e ouvia o seu coração. Queremos ouvir as batidas do seu coração, seus sentimentos, seus desejos, o que o Senhor pensava. E João viu que o pensamento do Senhor para a igreja não era muito bom, mas o Senhor estava andando no meio dela. Ele viu um homem semelhante ao Filho do Homem que trazia no seu peito um cinturão e andava por meio dos 7 candelabros de ouro. Embora a igreja estivesse em ruínas, o Senhor estava ali com aquele pequeno grupo, Senhor. Nos ensina a ver como João, porque ouviu o seu coração. Leva-nos nessa noite a ouvir o seu coração, a entendê-lo, a chamar por ele. Quando estivermos confusos, queremos gritar: Senhor, nos ilumina os olhos do coração. Mostra-nos o que o Senhor quer, o que o Senhor precisa de nós. Nos dá sabedoria e revelação, Senhor. Queremos ser mais um grupo que estuda a Bíblia, que entende teologia. Queremos ser o grupo da iluminação. Que tem um coração, os olhos, Senhor, aleluia. E não é a mente, é os olhos, aleluia. Queremos te ver, Senhor. Desejá-lo, te amar e seguir a sua vontade. Abençoa os santos em Miguel, todos os santos, Senhor, todo o seu corpo, todo novo homem, toda a família, toda a igreja gloriosa. Queremos abençoar essa cidade e declarar que o Senhor é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o padrão para a igreja, é o amado da igreja. Tu és tudo para nós. Continua conosco, nos abençoa na parte prática amanhã e prepara o nosso coração para a comunhão de sábado. Nos guia e nos abençoa, Espírito Santo. Que nós oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho. Amém. É na bolinha? É. É aqui? Eu apertei no...